Só quero ver agora o que a imprensa vai falar da eliminação do Palmeiras para o Chelsea, porque teve alguns comentaristas, depois da vitória do Flamengo em cima do Chelsea, que falaram o seguinte: porque esse Chelsea não é o melhor. Porque esse Chelsea é da segunda prateleira da Europa. Não está ali entre os tops. E eu concordo, realmente não está. Mas eu só quero ver agora eles falarem isso. Que esse Chelsea não é a primeira prateleira, que esse Chelsea não é um dos melhores, sendo que eles acabaram de eliminar o Palmeiras. O Flamengo amassou o Chelsea. E o Palmeiras não conseguiu vencer o Chelsea. Teve bola na trave no final do jogo, teve defesaça do Everton no final do jogo, era para ter sido até mais que 2-1. Valeu, galera, tamo juntos, hein? Deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição, é um vídeo rápido, tá? Vamos pegar aqui só alguns minutinhos para ver as opiniões deles. Vamos lá, simbora. Está se aproximando da volta do Campeonato Brasileiro e para alguns torcedores de alguns clubes estava bom do jeito que está. Melhor não falar sobre o próprio clube. Quanto menos jogar, quieto, quanto menos jogar, melhor assim. Diminui a quantidade de problemas. Muito. Mas vai ter que voltar. Dia 13 ele estará de volta. E nesse Campeonato Brasileiro estará de volta também o Palmeiras, que hoje foi eliminado do Mundial. Derrota por 2-1 para o Chelsea. Pagou pelo primeiro tempo o Palmeiras, ô Jean? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Desculpa, bom dia, né? Aí eu já acho, acho que é um preciosismo, é uma coisa técnica. Eu não concordo. Pra mim, enquanto é escuro, é noite, mas tudo bem, né? Boa noite. Oi? Bom dia quando você acorda. Eu também acho. Depois de dormir. Mesmo acordando às 9 da noite. Eu não acho que tenha pagado pelo primeiro tempo. É claro que ter jogado no primeiro tempo poderia ter impedido o gol que saiu, poderia o Palmeiras até ter feito gols como conseguiu fazer na segunda etapa. Mas, no fim, eu acho que o roteiro acaba sendo um pouco cruel, né? Pelo segundo tempo, pelo roteiro do segundo tempo e não do primeiro. Porque o primeiro, na verdade, acho que o Palmeiras pode até agradecer o que foi o primeiro tempo. Terminar o primeiro tempo perdendo por 1-0 apenas, acho que pelo que foram aqueles 35 minutos iniciais, acabou sendo até bom, né? E é engraçado porque eu acho que, assim, eu mesmo assistindo, falo, cara, também, assim, além das questões táticas, porque eu nem acho que o gol seja uma falha da defesa, eu acho que ali vejo mais falha dos volantes do que da defesa, estava claro que, assim, a defesa reserva estava um caos, né? Do lado esquerdo, a marcação completamente desajustada, os volantes estavam sem referência, então estava muito bagunçado. Mas nos 10 minutos finais do primeiro tempo, o Palmeiras acho que consegue equilibrar o jogo, aí é um jogo mais pau a pau. No segundo tempo volta da mesma maneira, e quando eu digo que o roteiro é cruel, eu digo que ele é cruel porque o Palmeiras chega à marcação do seu gol. Estava melhor. Estava melhor no momento em que faz o gol de empate, né? Depois a gente fala, acho que do Estevão, que vale um capítulo à parte por uma série de outras coisas, mas vou deixar o Estevão um pouco de lado nesse momento. E aí virou um jogo que o gol podia sair para qualquer lado. Quando eu digo que o roteiro é cruel, eu digo que ele é cruel pela maneira como sai o gol do Chelsea. Eu acho que é mais isso do que dizer, o gol do Chelsea poderia sair a qualquer momento, como o Palmeiras também dava a impressão de repente, poder chegar à marcação do seu gol, mas esse gol, né, com o desvio do Giai, a impressão que dá é que o Everton até podia chegar, não dá para dizer que é falha do Everton, eu tenho dúvida. Mas a impressão que dá é que ele até podia chegar. E a partir dali, acho que depois que tomou o segundo gol, o Palmeiras não consegue praticamente mais jogar, não consegue mais produzir. No fim, claro, o Chelsea produziu mais nos 90 minutos, o Chelsea era o favorito, o Chelsea tem uma equipe com melhores jogadores, acho que nada disso se discute. Mas olhando para como estava o jogo no segundo tempo, eu acho que fica esse gostinho de que era possível, até eventualmente levando para a prorrogação, onde talvez o Palmeiras tivesse mais condições físicas do que o Chelsea, a coisa andasse de maneira diferente. Mas, enfim, eu acho que é do jogo e, repito, o Chelsea criou mais durante os 90 minutos do que o Palmeiras também para vencer o seu jogo. Jean, eu achei o roteiro muito cruel. Boa noite, William, Jean Calçade, aos fãs e às fãs do esporte também. Mas eu também acho que teve a ver com o jogo do Palmeiras no primeiro tempo, e por isso que eu defendo alguma malandragem no futebol, e não é cera, faz parte do jogo. O Everton cai no chão, não tem nada. Quando ele cai no chão, o Abel Ferreira dá instruções para os jogadores e o Palmeiras volta já diferente no primeiro tempo. Que precisava. Não, precisava orientar o time, porque eu concordo plenamente com o Jean.
Eu não coloco o primeiro gol na conta da mudança da defesa. Eu acho que havia muito espaço, faltou pegada do meio de campo ali, proteção na defesa. Mas o segundo e o terceiro poderiam ter saído por conta da mudança. Poderiam ter saído defesa. porque aí o time ficou desnorteado e exatamente por isso que eu acho que o Everton para o jogo, cai, faz cara de dor, vai ser atendido naquele momento. O Abel chama os jogadores, orienta os jogadores, reposiciona a equipe, adianta um pouquinho a marcação em alguns momentos, porque a marcação estava de novo parecida com a marcação contra o Inter Miami, né? Lógico, o Chelsea sabe sair jogando, algumas vezes o Palmeiras inclusive marcou bem alto e o Chelsea conseguiu sair jogando de trás, trocando passe, em outras vezes o Palmeiras forçou o erro do Chelsea, era um jogo mais ousado e necessário daquele momento em diante. E no segundo tempo, eu diria que até o Everton cair, era o Palmeiras de boa parte do Campeonato Mundial na primeira fase, que eu não gostei. No restante do primeiro tempo, era o Palmeiras contra o Botafogo, competitivo, forte, mas que ainda falta alguma coisa que ele pode produzir. E no segundo tempo, por isso eu acho que o roteiro foi muito cruel, era o Palmeiras que jogava o Campeonato Mundial pesado, o Palmeiras competitivo, forte, que podia ter feito um gol, que marcou um golaço com o Estevão, um jogador que reclama que não marca gol em clássico, que desaparece aos 18 anos de idade, faz no jogo talvez mais importante da carreira dele, um gol que coloca o Palmeiras no jogo, e dali em diante eu vi um Palmeiras muito forte e por, literalmente, o que pertence ao jogo, azar, como a sorte muitas vezes sorriu para o Palmeiras, o azar dessa vez fez uma careta e por isso o Palmeiras está eliminado do Mundial. Então, se eu for tirar aquele começo de jogo, quando saiu o gol do Chelsea, isso pesa no resultado, dali em diante eu acho que o roteiro foi muito cruel para o Palmeiras. Não pelas escalações, mas você estava ali na redação, a gente estava conversando, né, Calçade? A forma como o Palmeiras começou o jogo, né? E aí depois como o Abel fez esse acerto, né? Acho que passa por aí também. Pena para o Palmeiras ali que não deu tempo dos ajustes darem resultado. Quase deram, né? E aí faltou um pouco de sorte, como a gente discutiu aqui. Né? Boa noite, William. Boa noite a todos. E ele consegue corrigir isso com o mesmo time, né? Não foi com trocas. Sem troca. Os trocas vieram depois. O segundo tempo ainda ele inicia assim. O início foi muito forte do Chelsea. O Chelsea veio... Assim, não vão perder para outro brasileiro, porque aqui termina... essa história, assim, a gente depois vai poder discutir lá na frente, esse tipo de competição para cada um tem um peso diferente, né? E está tudo certo. Só que para o dono do negócio, quem bota dinheiro e compra jogador, nunca se viu tanto dinheiro pela frente, tá? Nunca se viu tanto dinheiro. Eu falei de um número aqui no Linha, depois do Fluminense, vou só atualizar. O Flu faturou em 2024, no balanço dele, 684 milhões em receitas. Já ganhou 330 em 20 dias. Ou seja, metade. o Fluminense ganhou nesse Mundial metade das receitas do ano passado. Isso tem impacto para o Flu, gigantesco. Tem para o Chelsea... Em menos de 3 semanas, 6 meses de faturamento. Isso não existe. Isso aí é torcer para um Mundial por ano e estar nele todo ano. Mas, então, chega uma hora que os caras também têm brios, né? Você fala assim, ninguém entrou mole do Chelsea. Tanto que o gol sai com uma posse de bola. A posse de bola era uma posse de bola 70 para o Chelsea, 30 para o Palmeiras. E o gol marcado aos 16 minutos e essa posse continuava aos 20, aos 30, não é que o Chelsea assim, foi esmorecendo ou falou, toma a bola. Não, o Palmeiras não conseguia encontrar uma rota. E o Flamengo amassou o Chelsea. E o Chelsea, para muitos comentaristas, é segunda prateleira da Europa. Não tinha a bola. Como é que ele muda o cenário se ele não consegue ter a bola? Porque ele estava mal encaixado. Né? O mal encaixado, eu até imaginava que o Abel fosse com... Assim, era uma possibilidade viável, assim, algo viável para as dificuldades do jogo. Com Aníbal, o Martínez e o Richard Rios. Um deles, não o Rios, mas pode entrar como um terceiro zagueiro, como ele gosta de jogar, e sair também no movimento. Não, ele vai com o Giai, ele vai com o Fuchs, ele vai com o Mikael, Vanderlan, e faz o Alan voltar, tanto que ele ofensivamente não existiu, porque ele voltava, porque o Giai saía e ia encostar nos zagueiros. E aí ficava vazio aqui, e ele a linha retornava. De 5 tinha o Alan e o Vanderlan, com os exatamente. 3, com o Giai que já Você encontrava muito Estevão e Facundo assim, mais estreitos, interiores, perto do Vitor Roque. Só que a bola não chegava ali. E o Chelsea recebeu muita bola entre linhas
O gol sai assim, né? Entre os zagueiros e os volantes, ele recebe a bola, o Palmeiras faz o gol. Ali falhou. Ali falhou porque esse quadrilátero estava realmente destruído. Sem os titulares, dos zagueiros titulares. Né? Então, assim, normalmente a dupla titular ela preenche melhor esses espaços. E ali o Palmeiras tomou o primeiro gol. Eu nem exatamente. acho. Né, o Gomes faz isso. Isso, exatamente. O Gomes eu achei a atuação do Bruno boa, inclusive. Então, o Bruno Fux eu achei que jogou bem. Então, dos três ali que entraram e que eram um grande temor, para mim o Bruno Fux fez um bom jogo. O Mikael melhora no segundo tempo. Porque o lado esquerdo estava terrível na primeira etapa. Com o Mikael, zagueiro, e o Vanderlan tomando um baile ali. E olha que o Pedro Neto, aliás, acho que é uma coisa para se discutir depois, olhando para o que foram as atuações do Cancelo. Do Cancelo, do Pedro Neto, o Rubem menos, mas acho que assim... Os caras sentiram demais. Os caras sentiram. A morte do Os caras sentiram, os caras estavam chorando do jeito que eles estavam. Então, assim, acho que assim, não é à toa, entendeu? E eu falo isso porque assim, eu vi muita gente falando, que absurdo, imagina, o cara vai tirar o cara do jogo. Meu amigo... sério? Pô, pelo amor de Deus, assim, um pouquinho mais de humanidade. Cara, né? assim, você perde um amigo teu... Primeiro, se você perde um amigo com essa proximidade, você não dorme à noite, provavelmente. Você não consegue dormir. Exato. Então, já começa por aí. Você não tem a noite de sono. Concordo. Então, e a reação que os jogadores, né, que eram os amigos do Jota, principalmente... Jogadores de conviver outro dia na então, final assim, da... E assim, seleção. só que assim, para voltar pro jogo, mesmo o Pedro Neto não estando, né? Acho que foi a pior atuação dele no Mundial. De mês atrás. Mesmo o Vanderlan estava tomando um baile ali do lado esquerdo. Tava muito difícil. Eu não gosto de falar isso porque a gente tem... Mas o Facundo não ajudou como precisava ali também. Então, eu acho até que era uma coisa que eu tinha falado, né? No Equipe lá F. no Equipe F. Talvez até o Facundo pudesse fazer esta função. Por ser mais experiente, por ser um cara que marca bem, embora não funcionou. Em geral, né, ele marca mais do que ataca. E acho que hoje ele estava meio perdido no jogo, quer dizer, também não teve funções ofensivas. Só te cortar, aqueles lances que o Pedro Neto teve um, por exemplo, que foi clássico, que ele dribla para a linha de fundo e ele chega tão na frente do Vanderlan que ele tem tempo de parar, levantar e cruzar por baixo. Ali tem que ter dobra de marcação. Então. Galera, ninguém falou que o Chelsea está na segunda prateleira agora, né? Ninguém falou que o Chelsea não é isso tudo, que esse Chelsea não é o melhor Chelsea, que esse Chelsea está em baixa. Por que será? Caramba, eu vi várias pessoas falando, depois da vitória do Flamengo em cima do Chelsea, que esse Chelsea não era tudo isso. O Zinho foi um, hein? Tá aqui no canal o vídeo, hein? O Zinho falando, hein? Porque esse Chelsea aí, sabe, desfez assim, sabe? Então, cara, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? Porque vira contra a gente, né? Pois é. Tá aí, galera. Palmeiras, graças a Deus, está eliminado do Mundial de Clubes. E agora eu vou dormir feliz. Você tá contente? Tá feliz? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, tamo juntos. Fui!